Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento, oficial do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, desde notícias em tempo real, resultado em tempo real, estatísticas, classificação e agora com a novidade de melhores momentos. Acabou o jogo do Flamengo, você vai escolher Flamengo como time do coração, acredito eu, né? Aí tu vai lá, acabou de escolher o Flamengo, acabou o jogo, você confere os melhores momentos em alta definição. Então, com a melhor imagem, então baixe já o aplicativo do OneFootball, fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, link está na descrição, combinado? Galera, pedir para vocês deixarem o like, deixar para vocês sempre aquele convite, né, protocolares mais importantes, se inscrever no canal, por aqui a gente vai debatendo as informações, notícias, análise e opinião. Nem sempre você vai concordar com a opinião, já é bom a gente avisar antes, o cara ficar precavido. Então, deixar aí o convite para você seguir aqui participando e seguir nos acompanhando, fechado? Seja bem-vindo, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se. Primeiro vamos começar com informação, galera, cerca de Diego Alves, Rodrigo Caio e Vitinho, né? Diego Alves não treinou no campo, beleza? Então, assim, o pessoal já havia falado que ele não treinou no campo, no treino de hoje pela manhã ele não treinou no campo. O Vitinho está no campo, mas está fazendo fisioterapia, tá? Então ele está no processo de transição, fechado? E o Rodrigo Caio treinou no campo, tá bom? Amanhã sai ainda a lista dos relacionados, né? Então a gente vê se há confirmação no caso do Rodrigo Caio, mas desses jogadores já estão aí por dentro, beleza? Bom, vamos então, galera, vamos lá. Vamos mexer nessa casa de marimbondo aí. Sobre a questão do Paulo Souza, né? A gente olhar para a tabela, obviamente, é absolutamente ridículo a posição que o Flamengo está na tabela, 16º colocado e tal. A gente sabe que haverá mudanças, isso aí não tem nenhuma novidade. Talvez a mudança esteja sendo postergada, né? Empurrada com a barriga em detrimento de orgulho, em detrimento de vaidade, em detrimento de aleatoriedade, perdido. Porque as pessoas que comandam o futebol do Flamengo não podem estar perdidas, né? Podem, ó. Eles comprovam a gente que eles são perdidos também. Então, mas vamos lá. A questão do Paulo Souza. Primeiro eu vou falar a questão, depois eu dou a minha opinião sobre isso. O Flamengo, ele tem que torcer pro Paulo Souza ser o único culpado. Para que tudo que esteja acontecendo, a culpa seja do Paulo Souza. Então assim, torcedor, torça para que seja o Paulo Souza o único culpado, porque é muito mais fácil de solucionar. Será solucionado, se assim for, se assim a gente pode dizer, e é fácil, porque você vai trocar o técnico, vai colocar outro técnico, já que ele é o culpado de tudo, ele vai sair e o Flamengo vai andar. Se não for só ele, se for ele e mais alguém, ou se foram alguns outros e tal, aí já preocupa um pouco mais. Porque a gente sabe, por mais que o Flamengo esteja empurrando com a barriga, que o Paulo Souza, né, pega ali, tem alguns jogos, tá, ele cai. Mas se o problema foi ele, tá ótimo. Você vai, coloca um outro cara ali, as coisas vão dar. Se não for, que preocupa. Me preocupa, tá? Então, a minha opinião, como um torcedor, não tô pegando informação, não tô falando com um jornalista, como torcedor, eu torço para que o culpado seja só o Paulo Souza. Galera, só, único, também, similitude, eu não podia botar na descrição, mas sério, tô falando com marmanjo e com marmanja, então assim, é a professora de português de vocês que tem que... Já passou a época, beleza? Então assim, se o cara tem problema de interpretação, não tô aqui pra corrigir nada a ninguém. Então assim, eu torço pra que seja só ele, apesar de eu não acreditar que seja só ele. Ele faz parte, mas não é só ele. Mas eu torço, porque se o Flamengo vai enxergar em qual momento que tem mais de um problema, que tem mais de um culpado. No decorrer da temporada é complicado. Uma temporada vai ser perdendo jogos, se eliminando, vai ser ficando numa parte decepcionante na tabela do Campeonato Brasileiro. Quando é que ele vai enxergar? E mais, uma transformação e uma mudança como essa, dentro de um ciclo, né, de um ano, de uma temporada, mudanças como direção, mudanças como o departamento de fisiologia, departamento médico, departamento de análise, uma grande mudança do departamento de futebol do Flamengo, que talvez tenha sido necessário, o Flamengo vai postergando por N fatores, entre esses, paternalismo, protecionismo, amadorismo, coleguismo, durante a temporada é complicado. Então assim, eu entendo que a mudança ela tem que acontecer para salvar a temporada, ninguém muda pro futuro, muda pro agora. O futebol brasileiro ele é assim, mas se não for só o Paulo Souza, porque vai vir um outro entrando nesse ciclo e vai dar muitos problemas. Então assim, é minha torcida, tá? Minha torcida
que o problema seja só o Paulo Souza, a culpa é pelo departamento médico, seja do Paulo Souza, o jogador se machuca por culpa do Paulo Souza, o jogador dá canelada em campo por culpa do Paulo Souza, o esquema tático do Paulo Souza que não presta, tudo culpa do Paulo Souza. Torcer pro Marcos Braz ser muito profissional, ele é amador por causa do Paulo Souza, o Landim, ele não tá sumido, ele some por culpa do Paulo Souza, tudo ser culpa do Paulo Souza, porque aí vai solucionar. Aí eu garanto que vai solucionar, é conforto pro Flamengo ser a culpa do Paulo Souza. Se não for, vai dar ruim, porque quem escolhe e quem muda são esses caras. Não vai aparecer ninguém de um multiverso que vai aparecer e vai mudar as coisas. São eles, são os que estão lá. Não tem ninguém novo que vai mudar. Então os mesmos que vão. Isso dá um certo, né? Dá um certo receio. E eles vão ficar perdidaços. Quando eles descobrirem que não é só, eles vão ficar perdidaços. Porque vai precisar fazer mais mudanças. Outro ponto. É extremamente frustrante pensar que o Flamengo, com a arrecadação que tem, com todo o universo que envolve, né, aquelas coisas todas do Flamengo, ele precisar do fator novo. Fator novo que a gente sabe, né? Não. O importante para mudar de técnico não é nem mudar, é o fator novo. Isso é ridículo. Fator novo é justificativa para time que tá desesperado, absolutamente desesperado, que tá naquela faltando 5 horas, vamos botar um fator novo para motivar os caras, botar palminha, fator novo. Flamengo não tem que ter fator novo, Flamengo tem que ter planejamento, cara. Apesar de eu reconhecer que o planejamento do Flamengo ele é absolutamente aleatório, ele é aleatório. Existe uma aleatoriedade enorme, até porque as pessoas não conhecem as dimensões da bola. Fator novo é absolutamente o que o Flamengo não precisa. É de fator novo, precisa de um planejamento. Você vai lá, contrata convicção, você, né, busca todos os pontos com convicção. Mudar para um fator novo pode ser a realidade, mas é absolutamente ridículo. Além disso, né, como eu falei no nosso vídeo anterior, sobre a humildade, né? O Landim como presidente, inclusive ele já deu uma entrevista há pouco tempo, né, antes dele inclusive assumir ali o Flamengo, tá no início, que falava, né, que o culpado, né, tava falando sobre outras organizações e tal, que o presidente é o culpado. Obviamente, ele é o culpado também. Ele tem, é o que eu falei no vídeo anterior, ele tem que ter humildade, ele vai ter que reconhecer, de onde ele vai tirar sua humildade eu não sei, e ele vai ter que sair da bolha, não adianta ele falar pros pares dele, porque todo mundo ali pensa igual, é tudo muito parecido, para reconhecer que algumas coisas não estão dando certo, reconhecer que o planejamento deles é ridículo, reconhecer que é muita aleatoriedade, que o Flamengo não pede, o futebol hoje não pede aleatoriedade, a não ser que você queira vencer no acaso, dependendo da fase da Lua. O Flamengo faz um investimento muito grande para depender da fase que a Lua está. Então o Flamengo precisa, de fato, não é de aleatoriedade, muito pelo contrário, é de profissionalismo. Então deve reconhecer que algumas escolhas não foram bem feitas, que deve ser repensado, aperta o restart, reinicia tudo e tenta fazer a construção, apesar de, né, da roda tá girando, né, do carro tá rodando, do carro tá andando, você tem que trocar ali, não é o cenário ideal, mas foi o que eles colocaram o Flamengo. Então só pra gente fechar aqui, o Flamengo tem que torcer pro técnico ser só ele seu culpado, que vai ser muito mais fácil para mexer. O Flamengo não está preparado para mudar em vários setores. Então, mudar só o técnico, aquilo que é mais trivial, é mais fácil, é mais cômodo. E o Flamengo tem que torcer para ser realmente tudo ser a culpa do Paulo Souza, porque aí você resolve com uma canetada. Se for, além do Paulo Souza, mais alguns, vai dar trabalho. E trabalho, principalmente trabalho para pensar, para planejar, não é muito forte dessa galera, não. Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu.